Exegese é o quê? Bora lá recapitular aqui. Exegese é extrair do texto o que o texto está querendo dizer, ou que o texto está falando, na verdade. E exegese é acrescentar ao texto as minhas próprias ideias, ou acrescentar ao texto aquilo que está no meu coração e não o que o texto está falando. Falando sobre o sermão normalmente contém algumas etapas, como o quê? Leitura do texto bíblico para a igreja, né? Todo mundo quando vai pregar, ele lê primeiro o texto bíblico, para depois começar a pregação, não é verdade? Então, o sermão ele começa assim, com a leitura do texto bíblico para a igreja. Aí o que acontece agora? Vem a introdução. O que é a introdução? Você lê o texto, você vai começar primeiro fazendo comentário naquele texto para depois entrar na pregação. Isso se chama introdução. Depois vem explicação do texto bíblico de forma mais geral, porque a introdução é você preparando o povo para entender melhor a palavra pregação. E depois e explicando o texto bíblico de forma mais geral, é quando você vai começar a explanar aquele texto ali, né? E que a internet pode te ajudar muito, só cuidado com as redes que você acessa com os sites, tá? Então também é mostrar a ideia central, o tema do estudo para a igreja, se você estiver dando estudo. Se você estiver dando estudo para a igreja, por exemplo, aí tem que ter um tema. Sobre o que está sendo o estudo? Sobre o que está sendo falado? O estudo bíblico, aí tem que ter um tema. Sobre o que está sendo falado, né? Aquele estudo. Quais referência bíblica para aquele estudo? Tudo isso tem que ter. E também, o sermão normalmente contém algumas etapas como também a argumentação. Geralmente são divididos em tópicos as argumentações, né? É isso aí que você vai usar quando for preparar um sermão. Leitura do texto bíblico para a igreja, introdução e explicação do texto bíblico de forma mais geral, mostrar a ideia central, o tema do estudo para a igreja, a argumentação daquele texto geralmente são divididas em tópicos, né? Argumentação. Se por diante, se houver qualquer dúvida, eu estou adiantando aqui o caso do tempo do vídeo. Se houver qualquer dúvida, pode me chamar que eu vou lhe responder. E também eu vou tirar as dúvidas também na próxima aula. O principal é manter o foco, como eu falei aqui no início da aula, né? A gente já vai terminar. O principal é manter o foco. O foco o quê? No povo? Não. Na pregação que você vai pregar. Na palavra que você vai pregar. Você tem que focar naquilo ali, pronto. Ora por aquilo. Você vai ter que ficar preocupado em ministrar a palavra, não preocupado em como a igreja vai reagir. A mesma coisa que eu falei no início da aula. Não fique preocupado em como a igreja vai reagir. O teu foco é apresentar a palavra, é pregar a palavra. Tá entendendo? A gente vai falar sobre o principal é manter o foco. Se o sermão é centralizado biblicamente, com Cristo elevado, com Cristo elevado e Deus glorificado, então qual é o objetivo? Digamos que se você quer falar sobre a santidade de Deus, a necessidade do arrependimento, o motivo da cruz e o perdão dos pecados estão, então, não insira o que você pensa, tá? Insira aquilo que o texto está falando, que você pode buscar aqui muita coisa a respeito do texto. É isso aí, tá? E aí, essa aula foi proveitosa para você? Falamos só um pouquinho aqui, né? O que 40 alguns minutos, quase 50 minutos é o que nós falamos aqui, mas que eu creio que de alguma forma serviu para a tua vida, tá bom? Então, pegue isso aqui para a tua vida. A gente falou sobre algumas ideias aqui para a administração. Falamos sobre exegese e exegese, né? Aliás, a gente falou da hermenêutica também, um pouquinho só da hermenêutica, mas a gente falou, porque na verdade, a gente for falar sobre exegese, hermenêutica e assim por diante, é muita coisa. Então, aqui a gente só está passando aqui algumas coisinhas para você, tá bom? Então, o foco sempre tem que ser a palavra de Deus. Apenas inclua o que Deus quer falar para a igreja e pronto. É o suficiente. Para ser um bom pregador, ele não precisa querer falar coisas difíceis, palavras difíceis. Ele só precisa ficar focado na palavra de Deus, aquilo que Deus passou para ele. Tá? Foi bom estar com você até aqui. Eu espero que de alguma forma tenha te abençoado, né? As aulas que nós temos dado. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisa grande. Vem coisa nova por aí, tá bom? Tem coisa nova por aí. Fica ligado. Aproxima a câmera. Fica ligado aí. Porque vai ter coisa. Vai ter coisa nova chegando aí. Para vocês que estão lá no grupo. Para vocês que se inscreveram nessa aula Mistério da Pregação. E vem muitas outras aulas aí, muitos cursos por aí, seminários. E vai ser bênção de Deus, tá bom? Eu conto com todos vocês. Então, que Deus abençoe. Essa foi a nossa aula de hoje. Ainda essa semana vai vir a nossa sexta aula. E aí está se aproximando do 12, né?
e a gente vai conversar um pouco para ver como é que vai ficar aí a nossa última aula, que eu gostaria que fosse presencial para quê? Para que eu possa entregar o certificado e que para a gente possa conhecer um ao outro. Mas eu creio que Deus está preparando tudo, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, hermenêutica, exegese, exegese, foco, sempre a palavra, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Essa semana ainda eu chego com a nossa aula de número 6. Fica ligado, essa é a nossa aula de número 5. A número 6 está chegando aí, tá bom? Fica ligado. Deus abençoe, um abraço do pastor Marcos Roberto e até a nossa próxima aula, se o nosso bom Deus assim nos permitir.